Bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um domingo, mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Antes de darmos início à nossa aula, vamos fazer uma oração, apresentar ao Senhor as nossas petições. Senhor, Deus e eterno Pai, graças damos a Ti por estarmos aqui em Tua presença. Senhor, por tudo que tem feito em nossa vida. Senhor, por tudo que tem feito em nossos momentos, Senhor, nós Te agradecemos. Senhor, abre a nossa mente para que possamos aprender mais de Ti, guardar, Senhor, a Tua palavra e também, Senhor, colocar em prática aquilo que aprendemos. Senhor, em nome de Jesus, toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Abençoe aqueles que também estão assistindo a aula, Senhor, e nos dê sabedoria para que possamos guiar, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje é domingo, dia 10 de maio de 2020. A nossa lição está nessa revista aqui, ó, Classe de Juniores, onde o tema da revista é Igreja, Casa de Deus. A nossa lição de hoje é a lição de número 6. Lição de número 6. Um lugar onde Deus fala. Aqui é a nossa base bíblica, que é em Hebreus, e todos os nossos devocionais. Eu vou acompanhar pela revista de aluno, que é a revista que você tem aí na sua casa. Então, para a gente acompanhar juntinhos, né? Vai ficar mais fácil para vocês me entenderem. Vou pegar aqui a de aluno. Aqui, ó. Lição de número 6. Vamos dar início? Vamos ler aqui. Pegue a sua Bíblia aí. Vamos ler aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Já vamos ver a nossa base bíblica, né? Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Aqui. Eu vou ler, vocês acompanham aí na revista de vocês, na Bíblia de vocês. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e em muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então nós vemos aqui que Deus falou de várias maneiras aos nossos pais. Usava os profetas a falar. E hoje ele usa o Filho, Jesus. Então vamos lá. Explorando as Escrituras. Acompanha aí na revista de vocês. A Bíblia nos ensina que antes de Cristo, Deus falava com seu povo através dos profetas. Eles eram a boca de Deus. Olha que legal. Já pensou Deus escolher você para falar uma mensagem para alguém, para levar uma palavra para alguém? Deus escolhia os profetas e hoje ele escolhe você. Os profetas eram homens escolhidos pelo próprio Senhor para esta função. João Batista foi o último profeta até o nascimento de Jesus. A partir daí, Deus se comunicava pessoalmente com o povo, porque Jesus é Deus. Olha que lindo, que coisa maravilhosa. Antigamente, no Antigo Testamento, aqui ó, tinha o tabernáculo. Este aqui era o tabernáculo. Aqui estava a entrada do tabernáculo, tá vendo? Ó, essa era a entrada do tabernáculo. Aqui tinha o altar. Aqui tinha uma pia, que era onde eles faziam a higienização, né? Lavavam as mãos. E aqui ficava o lugar santo. Neste lugar santo aqui, não era qualquer um que entrava. Aqui só entravam os sacerdotes. Somente os sacerdotes e sumos sacerdotes entravam aqui. E era Deus quem os escolhia. Tinha todo um ritual que era feito para a escolha de um sacerdote. Não era de qualquer maneira. Deus não falava com qualquer um de qualquer maneira. Deus, até os dias de hoje, Jesus não fala de qualquer maneira, não fala com qualquer um. Nós temos que estar na presença dele para poder falar com ele. E aí, deixa eu pegar uma outra imagem aqui, fica mais fácil para vocês entenderem aqui, ó. Essa é a outra visão do tabernáculo, tá vendo? Aqui fica a entrada ao altar que eu falei, olha a pia que tinha água onde eles
se lavavam, né? Aqui era a entrada dos sacerdotes, ó. Tá vendo aqui a entrada dos sacerdotes? E aqui tinha esse véu. O véu separava esse lugarzinho aqui. Esse lugar aqui, chamado Santo dos Santos, o lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote entrava. Era separado com este véu aqui, ó. Tá vendo? Então, até aqui ainda vinham os sacerdotes. Daqui para cá, somente o sumo sacerdote, onde tinha este véu aqui que separava. Então, e os sacerdotes só iam lá uma vez por ano. Já imaginou? Nos dias de hoje a gente tem livre acesso para falar com Deus na hora em que queremos, na hora em que precisamos, na hora em que estamos com sede de falar com o Senhor, nós vamos lá e falamos com Ele. Naquela época, não. No Antigo Testamento era só o sacerdote, uma vez por ano, o sumo sacerdote ia até o lugar santíssimo. Então, no momento da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, representando nosso livre acesso a Deus. Lembra que eu falei do véu? Olha aqui, ó o véu que separava. Neste lugar aqui só entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano, para falar com Deus. Agora não. Quando Jesus nasceu, cresceu, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, hoje nós temos acesso direto a ele. Jesus, que é o Pai também, que é o Filho de Deus, nós temos acesso direto para falar com ele. Sem intercessor, não precisa levar até o sacerdote para falar com Deus. A gente pode falar diretamente. Este véu aqui rasgou. Esse véu, quando Jesus morreu, ele foi rasgado de cima a baixo, nos dando livre acesso para falar com Deus, para falar com Jesus diretamente. Então não precisa intercessor, não precisa de um sacerdote para ir falar com Deus. Você pode falar diretamente com Deus, eu posso falar diretamente com Deus. Nossos pais devem falar diretamente com Deus. Então, quando o véu do templo se rasgou, acabou. Não precisa mais isso. Então, agora podemos nos comunicar diretamente com Ele, por intermédio da oração. Depois que Jesus voltou para o céu, Ele nos enviou o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador. É quem revela ao nosso coração qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não devemos andar de qualquer maneira também, porque o Senhor nos repreenderá, porque o Senhor nos guardará. Então, o Senhor foi preparar lugar para morarmos com Ele, mas Ele deixou o seu Espírito Consolador. Em momento algum nessa terra nós estamos sozinhos. No Antigo Testamento, tinham os profetas que falavam o recado de Deus para nós, para os homens, era através dos profetas. Nos dias de hoje, Jesus, depois de Cristo, né? Jesus, quando nasceu, trouxe isso. O último profeta foi João Batista, que teve encontro com ele. Depois disso, não precisa mais profeta. Nós podemos ter acesso diretamente ao Pai, né? Que é tremendo, que é maravilhoso isso. Basta orarmos, ajoelharmos, nos entregarmos à presença dele. E ele vai nos atender, ele vai nos ouvir. Hoje, a maneira infalível de ouvirmos a voz de Deus é através da sua palavra. Aonde nós vemos lá na igreja. Agora não podemos ir. Por quê? Porque infelizmente estamos passando por este momento de pandemia. Mas eu creio que assim que acabar tudo isso, estaremos lá. Então, vamos aqui ao nosso memorizando, que é um versículo que está lá em 1 Samuel, capítulo 3, o versículo é o 10, a parte B do versículo 10, olha aqui, ó. Olha o que diz o nosso versículo hoje, memorizando. Fala, pois, o teu servo está escutando. 1 Samuel 3, 10, parte B. Eu vou ler na minha Bíblia para ver como tem outras traduções também para isso. Vou ler todo o versículo. Você também pode pegar sua Bíblia aí. Também acompanhar. Olha lá. 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. O versículo é o 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Outra maneira que Deus também falava com os seus servos. Também ele chamou a Samuel
Vocês se lembram do louvor, né? Samuel, Samuel. Então, essa é a nossa base. Esse é o nosso memorizando de hoje. Repitam comigo aí, ó. Fala, pois, o teu servo está escutando. Em outras traduções, fala, pois, o teu servo ouve. Amém? Outra coisa também que vai ser interessante, eu percebi que tem algumas crianças fazendo o devocional. Nem todos estão fazendo. Seria interessante se todos pudessem fazer, todos os dias gravar o seu vídeo ali, o seu áudio, se não quiser aparecer, só ouvir, seria muito interessante. Os desafios também. Poucas crianças têm participado, mas Deus abençoe também esses que estão participando e não desanima não. O devocional dessa semana, vou deixar também como desafio, quero ouvir o de todos os dias, ó, quero ouvir na segunda, na terça, é este aqui, ó. Vou ler aqui para vocês. Quero ver vocês participando, viu? O de domingo nós já fizemos aqui, né? Que é a 1 Samuel 3:10. Agora, olha só. De segunda é João 3:34, que diz assim: aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus. Na terça é Jó 33:14. Deus fala de várias maneiras. Na quarta-feira é o livro de Salmos. Salmo 62, verso 11. Mais de uma vez tenho ouvido Deus. Na quinta, vocês vão ler Atos, capítulo 10, versículo 15. A voz falou de novo com ele. Na sexta-feira, aqui tá, na verdade, vocês vão ler Marcos 16, 19. Então, na sexta-feira, eu vou corrigir aqui que não foi corrigido. Na sexta-feira é Marcos, anotem aí, Marcos, capítulo 16, versículo 19. E no sábado é mesmo, né? Vocês têm que fazer até o sábado também. No sábado, vocês vão ler Salmos 50, verso 7. Então, só retomando aqui para vocês, ó, sexta-feira, Marcos, capítulo 16, tá? Esquece Timóteo, capítulo 16, versículo 19. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado ao céu. E no sábado vocês vão ler Salmos 50, verso 7. Deus diz: escute, meu povo, que eu vou falar. Amém? Veja se vocês conseguem estar fazendo o devocional, avisem os colegas de vocês. Vocês são muito hábeis, têm uma agilidade tremenda para lidar com a internet. Não vão ter dificuldades em ler um versículo, 2 versículos num dia e gravar um áudio. Eu quero assim encerrar essa aula de hoje, agradecendo a todos que participaram, a todos que assistiram. Espero que vocês tenham aprendido. Façam lá, respondam lá as questões, né? Aqui, ó. Façam um questionáriozinho. Tá bem interessante. Eu li. Deem uma olhada no que vocês podem estar fazendo. Achei super interessante, ó. Aqui fala sobre coloque os passarinhos em ordem e descubra a mensagem que eles trouxeram. Aqui, ó, no 1. O 2. Responda, ó. Antes de Cristo, como Deus falava com seu povo? Eu falei como ele falava. Quem escolhia os profetas? Também citei. Quem escolhia os profetas? Eram escolhidos por quem? Qual o nome do último profeta que surgiu antes do nascimento de Jesus? Foi o último profeta, lembra que eu falei dele? O que aconteceu no momento da morte de Jesus? Lembra que eu ainda mostrei o desenho que assim, né? Não posso contar, né? Qual a maneira infalível de ouvirmos a voz de Deus? Então, faça aqui, ó, caça-palavras. Façam sim os devocionais, façam a liçãozinha. E hoje é domingo, Dia das Mães. Infelizmente, não estamos todos reunidos para poder dar uma lembrancinha, mas eu quero deixar um versículo para a meditação de todas as mães. Leia para sua mãe, pegue a sua Bíblia, vai lá em Provérbios e leia este versículo para ela ver o quanto ela é especial para você e para os seus irmãos, para quem tem irmãos, para quem não tem. Olha só, vamos ler um versículo em homenagem às mães. Provérbios,
capítulo 31, o versículo é o 28 e o 29. Livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 28 e 29. Diz assim: Levantem-se seus filhos e chamem-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior, a todas supera. Então, Provérbios, capítulo 31, versículo 28 e 29, uma simples homenagem ao Dia das Mães. Deus abençoe a todas as nossas mães, aqueles que têm mãe, valorize as suas mães. Aquele que não tem, entregue somente nas mãos do Senhor. Aquelas que são mães, sejam boas mães. Em nome de Jesus. Agora vamos orar, agradecendo a Deus por mais esta aula. Senhor, quero te agradecer por estar aqui, Senhor. Que possamos guardar, Senhor, tua palavra em nossos corações. Que possamos, Senhor, pôr em prática aquilo que aprendemos. Senhor, que não sejamos somente ouvintes. Pai, que todos que estejam ouvindo guardem, Senhor, esses ensinamentos. Possamos ser como os profetas que ouviam a tua voz, Senhor, e as praticavam. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Deus abençoe.